Mensagem do céu. Vamos lá, queridos, capítulo 19, versículo 24. O homem preguiçoso enterra a sua mão no prato e ele nem mesmo a trará de volta para a sua boca. É um termo de um extremo, né? O rei Salomão exagera a preguiça, descrevendo que o preguiçoso, como é enfiando a mão num pote para tirar a comida, não tem ânimo sequer para levar à boca, para mostrar até que ponto a preguiça pode consumir a vida de uma pessoa. A sobrevivência do indivíduo ela é colocada em risco por causa da preguiça. Queridos, eu lembro sempre, eu falei já para vocês, né, daquela música, né? De manhã cedo eu olho para a rocinha para ver se às vezes deu qualquer coisinha, mas qual que não nasceu nada não, plantando nasce, mas não planto não. E aí vai dizer que a vida é marvada, né? Então, queridos, é importante ter entendimento que o Eterno vai abençoar a mão diligente. A mão diligente, não é? As pessoas, elas têm de acordar cedo, elas têm de fazer suas orações, elas têm de ter uma vida... não adianta, queridos, a gente não precisa ter um gerente olhando para nós que horário que a gente acorda. Eu não vou dizer para você que é um padrão, que nem eu acordo, todo dia acordo 5h30. Ontem nós fomos dormir muito tarde, hoje eu acordei às 6 horas, mas normalmente eu acordo 5h30 da manhã, não importa se eu estou aqui, se eu estou em São Paulo, não importa. É uma prática, eu preciso orar, eu preciso buscar o Eterno, não é? E muitas vezes eu acordo para orar de madrugada, não é? Tenho dormido realmente pouco por causa das lutas que a gente está enfrentando também. Mas o bom mesmo para uma pessoa é dormir 7 horas bem dormidas, não é? Tem pessoas que precisam 8 horas de sono, tá bom? Então organiza a sua vida para você poder acordar cedo. Queridos, quem não acorda cedo não vê o dia funcionar. O dia não rende, queridos. Se você acordar tarde, já é meio-dia. Quando você vai ver, já é 2 da tarde. Já acabou o dia e você não fez nada, porque o ritmo do dia é definido pelo que você faz de manhã. Queridos, o melhor momento do dia para uma criança aprender é de manhã, vocês sabiam? É o melhor momento do dia. As crianças que são vespertinas, não é, que os pais deixam, muitas vezes os pais pensam que deixando o filho dormir até mais tarde vai fazer dele um homem melhor, uma mulher melhor. Essas crianças vão ter uma profunda dificuldade, queridos, de acordar quando elas forem mais velhas. E os pais vão pegar e vai querer chamar o Zebétio para jogar água nos filhos, né? Zebétio, quando era pequeno, era um apresentador de rádio que dizia para jogar água nas pessoas para acordar, né? Queridos, não adianta. Depois o pai vai ter o filho que acorda meio-dia, não vai procurar emprego, não vai ser uma filha que vai ajudar na cozinha, ajudar nos afazeres, não vai, porque o pai criou essa política da preguiça dentro de casa, queridos. O pai e a mãe criaram essa política da preguiça. Amados, se vocês não tirarem isso da vida de vocês, certamente a vida vai fazer com que essas coisas saiam de você. Você vai se ver uma pessoa, ou não sei. Tem pessoas que elas vão fazer? Vão se encostar no pai, vão se encostar na mãe, vão se encostar em alguém. Pessoas que vivem nessa prática de vida, acabam sendo pessoas diligentes em tudo que negligentes em tudo que elas fazem, queridos. Em tudo que elas fazem. Não, Céu, olha só, eu acordo meio-dia, mas eu fico acordada depois até 2 da manhã fazendo... Não fica, queridos. Não fica. Você pode ver um vídeo, você pode ver... o seu tempo está sendo roubado. O tempo que nós temos de atividade nas nossas vidas é o que as escrituras nos ordenam a fazer. As escrituras não nos ordenam trabalhar à noite, queridos. As escrituras não nos ensinam. Queridos, a noite ela foi feita para a gente dormir.
A noite foi feita para a gente dormir. Uma pessoa que tem esse sono invertido, ela vai ter problemas hormonais, ela vai ter problema com obesidade, ela vai ter problema de humor, ela vai ter vários problemas na vida dela, queridos. Porque o Eterno disse pra gente que a noite foi feita pra gente descansar, queridos. Então, o correto é o quê? Ir deitar mais cedo, ir deitar. Eu e meu marido, normalmente, nós temos uma prática de dormir entre até 10h30 da noite. Quando a gente está, às vezes, na Beit, alguma coisa, reunião de oração, entre outros, a gente acaba indo dormir umas 11 horas. Mas 6 horas da manhã a gente está de pé, querido. 7 horas de sono está ótimo. Eu acordo sempre 5h30. 5h30 eu acordo. E quando não, acordo 2 e pouco para orar. É algo que a Aruach tem a liberdade de fazer isso. Isso aplica-se a aspectos físicos, como ganho de um sustento, como relacionamentos, aspectos espirituais. As pessoas que não têm essa diligência, elas não têm tempo de oração. Queridos, escuta o que eu estou dizendo a vocês, amados. A pessoa que tem preguiça de acordar, tem preguiça de orar, queridos. Ela é dominada pela preguiça, queridos. Ela é dominada pela preguiça. Aqui também se refere à sabedoria, que pode ser aprendida. A pessoa consegue pegar a sabedoria, ela tem acesso, mas ela tem tanta preguiça que ela não consegue levar na boca, queridos. A pessoa tem preguiça, ela consegue enterrar a mão na sabedoria, ela tem acesso, as escrituras estão na mão dela, mas ela não tem força de abrir para estudar, porque a preguiça domina a vida dela, queridos. São vários aspectos que envolvem esse versículo 24 do capítulo 19. Tá bom, amados? Versículo 25. Puna um zombador e um homem simples tornar-se-á sagaz. E reprove um homem de entendimento, e ele então entenderá o conhecimento. Quando você pune aquele que zomba da sabedoria, isso não vai adiantar nada. Mas quando você repreender uma pessoa de sabedoria, ela lhe dará atenção. Um homem simples que tem falta de entendimento, ele ganhará sabedoria ao testemunhar a punição do zombador. Queridos, é tão sério isso. Eu vou pegar aqui o texto, como é que ficou na nossa tradução. Eu acredito que é tão diferente esse contexto, mas assim, amados, se nós não vemos as pessoas que erram serem repreendidas, nós não temos ânimo de seguir, queridos, porque fica tudo como está e vai dar aonde tem de dar, tá bom? Olha só, versículo 25, quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá prudência, repreende o sábio e crescerá em conhecimento. Queridos, muitas vezes, qual o problema que a gente mais enfrenta? Nós queremos estar bem com todo mundo, não é verdade? Você vê a pessoa está errando ali, a pessoa está agindo, e aí a gente tem uma imensa dificuldade. Não, eu não vou falar, porque se eu falar, isso aqui vai dar problema, eu não quero problema, e a gente deixa como está para ver como é que fica. Queridos, não é o que o Eterno espera da minha vida nem da sua vida. Se você tem um filho que é correto com você e você tem um outro filho que está agindo incorretamente, ambos estão recebendo o mesmo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você tem um filho que é correto com você, você pede as coisas, esse filho atende, você expõe as coisas para essa pessoa está sempre pronta para estar ao seu lado, e você tem um outro filho negligente, um filho que você fala tanto faz como tanto fez, não se altera no seu caminho, e você trata esses filhos sem repreender o outro, você vai desanimar aquele filho que faz o que é correto. Você vai desanimar a pessoa que é correta com você.
Queridos, quando há uma repreensão do outro, a pessoa que é simples, mas quer aprender a ser prudente, ela vai olhar e vai falar, puxa, olha, meu irmão foi repreendido nisso, eu não vou fazer igual, porque eu não quero passar por uma situação como essa. Essa pessoa vai aprender sabedoria, queridos. Ainda que ela não fez o ultraje. Agora, amados, uma pessoa está errando, está agindo de uma maneira errada. Você não tem nenhuma atitude de amor, de repreender. Você não tem... Queridos, repreender é um ato de amor. O Eterno me repreende todos os dias da minha vida. Tem coisas que o Eterno, quando a gente não está bem, queridos, ele fala assim, olha, deixa agora você sarar e depois a gente vai conversar. Não é? Mas a gente vai conversar, queridos. O Eterno virá e vai corrigir aquilo que está errado. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso, sobre ver onde você caiu e volta. Queridos, não tem como você corrigir o seu destino do futuro se você continuar deixando pontes para a queda, queridos. Se você não desfazer o caminho que te faz cair, você vai continuar passando por ele, queridos. Tem de voltar onde caiu e quebrar aquele caminho que você fez, para você não voltar mais ali. Se você deixar o caminho aberto para você mesmo, você mesma, você vai voltar. Quem te garante que você não vai voltar lá? Aí a pessoa, olha, é o seguinte, eu venci as drogas, mas agora eu vou dar só uma visitadinha lá na Cracolândia para ver que eu fui curado. Olha, eu venci o álcool, mas agora eu vou só comprar uma garrafinha de vinho para ver se eu consigo resistir. Queridos, tente ver onde caiu e quebrar o caminho, queridos, para não voltar. Olha, eu venci a pornografia, mas agora eu tô com o micro lá, eu vou dar só uma olhadinha. Queridos, põe filtro para você mesmo. Não tem filtro para as crianças? Põe filtro para você. Filtro que impede imagens de pessoas que têm acesso. Coloca censura. Existem N programas aí que censuram as imagens. É muito importante que você tenha entendimento, queridos. É muito importante que você tenha entendimento daquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Uma pessoa que está agindo, ainda que na sua sinceridade, de um modo por meio da estultícia, queridos, essa pessoa tende a ser repreendida, queridos. Se a gente não fizer nada, como ficam os que são simples? Que estão querendo fazer a coisa reta. Vê os outros errados, não acontece nada. Eu vou seguir meu caminho igual. Não é verdade? Mas um homem de entendimento, ele vai aprender o conhecimento, ele vai aprender a ser reto. Um homem de entendimento, as palavras de reprovação sempre adiantarão, e ele vai entender ainda mais do que antes a ser correto diante de Hashem. É importante que nós saibamos ser corretos uns com os outros e com aqueles que temem do nome do Eterno, que estejam sob a nossa responsabilidade, e nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, queridos. Eu não estou pedindo para você ser intrusivo, mas se alguém te perguntar, você tem que responder, não é verdade, queridos? Versículo 26. Um homem que traz vergonha e desgraça arruína o seu pai e afastará a sua mãe. Na nossa tradução, o que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é de vergonha e desonra. Quanta diferença essa tradução. Um filho que traz vergonha e desgraça arruína o seu pai e afastará a sua mãe. Um filho que aborrece o seu pai faz com que ele afaste sua mãe de casa. Ele a acusa de ter criado um filho deles com ignóbeis traços de caráter, acaba se divorciando, uma vez que o pai deve pagar à mãe a sua ketubá. O filho será responsável por ambos, o divórcio da mãe, as despesas do pai, tantas coisas que dentro do judaísmo é cabível, não do judaísmo messiânico. A nossa ketubá, ela não contempla divórcio. Tá bom, queridos? O Eterno, a nossa ketubá do que o Eterno nos colocou enquanto Beit Knesset Sar Shalom,
ela não contempla o divórcio. Não é bom que o homem se case com a intenção ou opção de divórcio. E aí o que acontece, queridos? Muitas vezes os filhos, um filho que não é educado corretamente, um filho que não se põe no seu lugar, não tem a condição correta, vai ser o culpado, o responsável por um divórcio dos seus pais. Lamentavelmente. Nós temos visto muitas vezes os filhos que deveriam ser bênção para a vida dos pais acabam sendo motivo de trazer divisões. Que o Eterno nos livre e guarde de situações como essa. Olha só, versículo 27. Evite, meu filho, de ouvir severa disciplina moral para se desviar das palavras de conhecimento. Texto difícil de entender. Vamos ler como está na nossa tradução. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Algumas vezes, um instigador introduz falsos argumentos e ensinos como se estivesse baseado numa palavra da Torá. O rei Salomão adverte contra ouvir esse tipo de engodo que leva uma pessoa a se desviar das palavras de conhecimento que a Torá traz. Ou seja, ouvir essa disciplina moral para fazer-se desviar da Torá. Quantas vezes alguém vem com argumentos, queridos, fora das Escrituras, e aquilo faz tanto sentido. Agora nós estamos aí na geração do oculto, né, queridos? As pessoas querem o oculto, elas querem ter acesso ao oculto, e elas estão encontrando o oculto. Eu sempre lembro, queridos, do David Wilkerson falando que dentro da casa que dizia ser do Eterno, as pessoas estariam envolvidas com magias e feitiçarias. E eu tenho visto isso continuamente. As pessoas lançando mão do oculto para que os outros sintam. Já que não vai sentir a ruach, que sinta outra ruach. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas, e não venhamos nós a cometer os mesmos erros. Versículo 28 do capítulo 19. Uma testemunha herética zomba da justiça, e a iniquidade devorará a boca dos perversos. Nossa tradução: a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Difícil, né? Difícil esse texto, mas ele vem junto, na verdade, com o próximo, versículo 29. Julgamentos são preparados para zombadores e chicotadas para as costas de um tolo. Aqui na nossa tradução, versículo 28 e 29, estão juntos. Com suas falsidades, uma testemunha herética pode causar a morte de um inocente, incompleta zombaria da justiça, e a boca de um juiz perverso pode devorar e esconder a iniquidade. Para tais testemunhas, contudo, será dura sentença reservada. Irá acontecer-lhes aquilo que eles pensavam fazer para suas vítimas, e tais juízes virão às chicotadas da divina punição. Queridos, nós temos vários textos nas Escrituras onde pessoas foram chamadas para dar mau testemunho sobre a vida de pessoas corretas. Um deles foi o caso da vinha de Nabote, onde Jezabel vai e fala ali que Nabote tinha blasfemado. Ela sabia como matar usando a lei, que é exatamente o texto anterior que nós vimos. Então eu tenho a lei que a pessoa blasfemou, ela tem de ser morta. E nesses contextos, como é complexo, queridos, porque as pessoas religiosas, elas facilmente serão envolvidas com uma mentira como essa. Ah, blasfemou, então vamos matar mesmo, né? E não quer saber, mesmo que a pessoa tenha muitos argumentos, se aparecerem lá várias testemunhas fraudulentas, vai ser muito fácil condenar uma pessoa, queridos. Então é muito importante ter entendimento acerca de como esse mundo caminha. E outra situação mais grave, ao meu ver,
porque Nabote era um homem como eu e como você, mas as duas testemunhas que aparecem para julgar Mashiach, dizer que Mashiach havia blasfemado, entre outras coisas que vão colocar acerca de Yeshua. E aí o que acontece? Há a condenação de um justo, a sentença aplicada por um juiz que também era um juiz ímpio, mesmo tendo a divina advertência por parte da esposa, ele acaba tendo problemas, não é? E aí o que ocorre? Nós vamos ver que o que aconteceu tanto com a vida de Mashiach e Yeshua quanto com a vida de Nabote pode acontecer com a vida de qualquer pessoa, queridos. Queridos, em casa aconteciam algumas coisas, eu nunca compreendi muito bem como é que podia, mas depois eu aprendi aonde os meus filhos, quando queriam se juntar contra um, queridos, eles contavam a mesma história. E eu tinha lá 5, às vezes 6 meninos dando uma narrativa acerca de um irmão, e o irmão era o único que estava falando a verdade, não tinha testemunhas da verdade que ele estava falando. E eu tive que aprender, queridos. Eu tive de aprender. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos de aprender quando chega pra gente um depoimento é saber a vida daquela pessoa, se ela de fato é de credibilidade, se eu posso dar crédito. Essa pessoa é um bom testemunho? Essa pessoa, ela levou vidas para o eterno? Essa pessoa não causa problema na comunidade? Essa pessoa, como é que é essa pessoa? É a primeira coisa que eu preciso saber. A segunda coisa que eu tenho de saber, a pessoa que está sendo acusada de ter feito tais e tais coisas, essa pessoa tem o hábito de fazer tais e tais coisas? Essa pessoa pode ter feito isso que estão dizendo, que estão narrando acerca da vida dessa pessoa? Ou essa pessoa, ela é diferente de tudo? Eu não conheci esse lado dessa pessoa. Eu nunca vi esse lado dessa pessoa, não é? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que nós temos de ver sempre que houver esse tipo de impasse, aonde uma pessoa continua dizendo eu sou inocente, a pessoa está alegando, a pessoa não admite o erro que ela cometeu, são duas opções. Ou a pessoa realmente é culpada daquilo que ela fez e ela é arrogante, ela não se retrata, ou essa pessoa está dizendo a verdade e ela não fez aquilo. Então, queridos, todo julgamento que vem sobre as nossas vidas, eu tive de aprender dolorosamente, e muitas vezes para uma disputa entre os meus filhos, eu tinha às vezes eram 5, 6, unidos com o mesmo discurso, e o único que estava falando lá contrário ao discurso dos 6 era o certo. Eles conseguiam, às vezes, se acomunar, porque não tem outra palavra para usar, para me enganar, queridos. Então é de fundamental importância, amados, que nós tenhamos o eterno nas nossas vidas, para qualquer questão que nós tenhamos dúvida da sinceridade, da sobriedade daquilo que é observado. É importante você conhecer a vida da pessoa que testemunha, e é importante você compreender a vida da pessoa que está sendo colocada e questionada as suas ações. Não temos outro modo de sabermos e reconhecermos a verdade. Se o Eterno não nos revelar, nós certamente seremos confundidos. Tá bom, queridos? Que o Eterno nos ajude na conclusão desse curso. Está chegando, já estamos seguindo com ele. Não é verdade? Baruch Hashem. Então, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, principalmente a reconhecermos nosso caminho, a vermos, Pai, agirmos com disciplina sobre a vida das pessoas, que nós somos responsáveis, não intromissos, Pai, de modo algum, mas que nós possamos zelar e guardar a vida das pessoas para o bem. Nos ajude a seguirmos o Teu caminho embaixo da Tua autoridade e a fazermos aquilo que o Senhor deseja que nós façamos sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda.
Colocamos aí, Pai, as pessoas que estão precisando da Tua intervenção na área de saúde, a Tua intervenção na área de fratura, a Tua intervenção na área de mudanças de casa. Pai, pelo amor da Tua misericórdia, a mente, o espírito, a alma dessas pessoas sejam guardadas incontaminadas, em nome de Yeshua. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda-nos a seguir nesse ministério retamente, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Beshem Yeshua Hamashir, que assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.